começando mais essa edição do Troca de Passes. Tudo bem, Mansur? Tudo bem, Barreto, Eric, todo mundo que assiste o Troca. É difícil, assim, nesse início de ano, ter um dia que a gente para e ao final da rodada de estaduais, a gente fala... Pô, vimos coisas muito interessantes hoje, especialmente no que diz respeito a times em evolução, pensando no resto da temporada. Quando a gente vê, por exemplo, reclamação com a arbitragem, a questão de rivalidade envolvida nessa reta final de estadual, não dá para chegar aqui e dizer que não importa o resultado. Mas eu, pessoalmente, dou muito mais atenção do que a quem vai ganhar ou não vai ganhar o estadual, muito mais atenção aos processos de cada time. E hoje a gente viu coisas interessantes em alguns times, tem bastante assunto, acho que o Grêmio mostrou coisa interessante no segundo tempo, o Flamengo confirmou algumas impressões positivas que vem tendo. O jogo América e Cruzeiro é um jogo que tem bons debates, inclusive sobre problemas do Cruzeiro, mas problemas também de processo de formação de time e de falta de continuidade de trabalho. Enfim, tem muita coisa interessante para debater. Foi um sábado que deu bastante elemento para a gente conversar sobre os times. Quem falou algo bem interessante nessa linha recentemente foi o Zubeldia, técnico do São Paulo. Disse, já entendi que aqui no Brasil os estaduais são um momento de você ir ajeitando o time, né, preparando para a temporada, enquanto vai conseguindo os resultados, né? E é curioso que ele não tem conseguido bons resultados e já está sofrendo pressão no São Paulo, né? Já entendeu como funciona, mas nem por isso significa que vai dar certo. Fala, Eric, tudo bem? Fala, Barreto, boa noite. Boa noite, Mansur, boa noite para todo mundo. O Mansur falou do que ele viu de bom, eu vou falar do que eu vi de ruim. Eu achei assim, o processo no Cruzeiro bem atrasado ainda, e é natural que esteja atrasado mesmo com as mudanças de técnico. O Cruzeiro não fez um bom jogo hoje, teve até chance, poderia ter vencido o jogo, se classificado. O Gabriel teve uma chance já no fim de fazer o gol da vitória, mas não fez, isso faz parte do futebol. Mas acho que o Cruzeiro tem que pôr um pouco de atenção agora, vai ter quase que um mês até a estreia do Campeonato Brasileiro. A pré-temporada dele é agora. Uma pré-temporada com o Leonardo Jardim, pode ser que as coisas entrem no eixo, mas não é um começo de ano legal para o Cruzeiro, já que a expectativa foi colocada lá em cima por conta dos investimentos, né? Então, para mim, são dois times que a ladeira está bem íngreme, é o Botafogo e o Cruzeiro. Ambos gastaram muita grana, ambos estão com processos de mudança de técnico, o Cruzeiro já achou o seu, o Botafogo ainda não. E a ladeira para esses dois times tá bem íngreme, na minha opinião. O Botafogo, dependendo dos resultados de amanhã, tem muito torcedor do Botafogo que brinca com o rumo ao tri da Taça Rio, né? Porque entendeu que disputar essa etapa do Campeonato Carioca contra times pequenos em vez de grandes, talvez tenha dado um espaço maior para preparação. É que o Botafogo teve esse ano duas disputas de títulos que nos últimos anos não tinha, né? É verdade. A Supercopa e a Recopa, né? E aí pesa um pouco, né? Agora, são derrotas que pesam no começo da temporada. Eles entraram esses 3 jogos no caminho. Mas o Botafogo ainda está arriscado a ter essa pré-temporada do Cruzeiro aí, né? Sim. Porque amanhã pode ficar fora até dos 8. Porque quinta-feira tem a decisão da volta Recopa, na semana que vem. Que está vivo ainda. Mas no Campeonato Carioca ele pode ficar fora dos 8. Aí teria mais um jogo na quinta-feira e depois a Taça Rio. E depois a Taça Rio que ele pode... Não, pode ficar fora dos 8, pode não disputar a Taça Rio. Uma combinação de resultado mais improvável. O que me chamou a atenção, rapidamente, e é óbvio que as situações não são idênticas, tá? Mas, como não tem sido simples no futebol brasileiro, quem conquista os principais títulos da temporada anterior iniciar o ano de uma maneira minimamente bem planejada. Tem sido desafiador e muitos times estão derrapando. Se a gente pensa até porque te dá o Mundial, né? É que eu acho que o Botafogo tomou uma pernada, viu, Mansur? Eu acho que o Botafogo esse ano tomou uma pernada do Arthur Jorge. Claro. Mas o Botafogo fez um técnico, foi muito complicado. Ao mesmo tempo teve uma mudança de elenco profunda, especialmente dois jogadores importantes. Se o Arthur tivesse, ele conduziria. Talvez fosse mais suave. Não, é por isso que eu digo que cada um tem a sua peculiaridade. Mas se você pensa o Flamengo de 22... Quando termina com o título de Libertadores e Copa do Brasil, insatisfeito com o trabalho do treinador, mas com disputas importantes de início de ano, inclusive o Mundial. Troca ou não troca? Resolveu trocar, foi mal preparado para aquelas disputas iniciais. O Fluminense de 23, ele vai até tarde por causa do Mundial, inicia o ano, tem uma certa obsessão da torcida porque a Recopa era a LDU, antecipa processo para jogar a Recopa, ganha a Recopa, mas depois tem um preço alto. E agora tem esse processo do Botafogo, que tem as suas peculiaridades, tem seus fatores, mas também mostra o quanto tem sido difícil essa transição. E ainda falando sobre a evolução dos times, né, nesse período, vamos falar da vitória do Grêmio, sobre o Juventude. Richarlison e Carlos Eduardo Lino já estão conosco, e foi o Lino na transmissão que disse que tem um Grêmio interessante surgindo aí para a gente ver ao longo da temporada, né? Boa noite para os dois.
Boa noite, Barreto, amigos. Mansuzinho, grande abraço, amigo. Eric também. Grande Lino. Cara, a sensação que o Grêmio passou pra gente hoje é só uma sensação, é de que vai ser um time muito diferente do ano passado. Um time com pontas, um time elétrico, um time com meias armadores, um time com laterais muito ofensivos, um time com uma capacidade de jogo, né, que é bem diferente do estilo Renato do ano passado, apesar de o Renato ser um treinador ofensivo, gostar do jogo para frente, mas a agressividade, a ocupação de espaço, aquela característica de contratação de jogadores também me chamou muito a atenção no time do Grêmio. E aí, Richarlison, tudo bem? Eu acho que tudo bem, Barreto. Boa noite, Barreto, Mansur, Eric, a todos que nos assistem. Eu gostei muito, viu? Apagou uma imagem ruim, né, do último jogo do Grêmio contra o São Raimundo. Um time que me chamou a atenção com bastante jogadores que estão chegando, mas parece que já estão há um bom tempo nesse time do Grêmio. Né? Uma partida assim esplendorosa do Christian Oliveira, esse uruguaio, pelo lado direito, com muita vitalidade. Os nossos repórteres trouxeram que desde novembro que ele não fazia uma partida e parece que ele está voando, assim. Jogou 90 minutos contra o São Raimundo, jogou 90 minutos hoje, numa intensidade alta. Esse Amuso que entrou, uma velocidade absurda, uma explosão curta. Então, assim, algumas características que esse time do Grêmio vai ter de posições aonde jogadores vão lutar pela posição, mas com características diferentes. Eu falo isso porque do lado direito tem um Pavão, né, que é totalmente diferente da característica do Christian, que chegou. Do outro lado, ele joga com a Aravena, que também é diferente da característica do Amuso. Então, assim, é um Grêmio que está se encorpando, é claro que é um início de trabalho do Quinteiros, precisa algumas arestas, principalmente a serem aparadas, principalmente no meio-campo, né, que fica muito vulnerável, porque joga com esse meia ofensivo, que às vezes é o Cristaldo, às vezes é o Monsalve, mas, né, a estreia hoje do Wagner Leonardo também muito seguro, junto com o Gemerson, que mudou de posicionamento hoje, que jogava do lado esquerdo, hoje jogou do lado direito, porque essa combinação do Lucas Esteves com o Wagner Leonardo foi uma opção do Quinteiros, mas para mim, né, o jogador a ser destacado mais uma vez nesse time do Grêmio, que faz tudo, ele desarma, ele arma, ele faz movimentações, ele reclama com o árbitro, vive um grande momento para mim, é o tal do Vila Sante. O que esse jogador está jogando, jogou ano passado e começa a temporada jogando, é absurdo. Então é um Grêmio que eu vou ficar na expectativa de ver evolução através de jogos, para ver o que vai aparecer, mas pelo jogo de hoje parece que é um Grêmio que vai vir muito forte. Vamos falar desse lance aí daqui a pouquinho com o PC Oliveira. Agora eu vou agradecer a participação do Richarlison e do Carlos Eduardo Lino. E o Carlos Eduardo Mansur traz uma análise uma curiosidade daqui a pouquinho pra gente, né? Mais uma curiosidade do que uma, né? Só destacar aí que levou 2 minutos para olhar esse VAR. E umas 20 repetições. Realmente provocou uma dúvida filosófica, existencial no ar. Debateu com ele mesmo durante o sentido da vida. Ele estava refletindo ali sobre o sentido da vida enquanto revia aquele lance, né? É impressionante. Uma coisa muito, muito impressionante. Bom, Em Minas também aconteceu, né? Demorou muito a revisão do lance de pênalti pro América no fim do jogo. Demorou 6 minutos, eu acho. E demorou para o árbitro se convencer de uma coisa que a gente, particularmente aqui, viu no primeiro replay. Claro, né? Achei clara a falta. Enfim. E a curiosidade que você traz no lance é só porque para explicar o que o Brett White estava fazendo ali. Porque muita gente pergunta o que ele estava fazendo na área. Na verdade, área do Grêmio, porque na área do adversário. Na área defensiva do Grêmio. Ele costuma estar. Porque, na verdade, é até um elogio a eles. Embora a gente não saiba exatamente o que é o combinado, mas aparentemente quando o Grêmio perde a bola, tem logo um encaixe e com algumas perseguições um pouco mais longas. Não sei se a perseguição era desse tamanho, mas aqui tem o Gemerson fazendo o lançamento. Está o Bright White aqui, ele muitas vezes faz esse movimento para ser o jogador que recebe de costas para acionar os companheiros. Tá? Agora dá para ver? Deixa eu até voltar um pouquinho aqui, que não estava a imagem ainda. Vamos lá. Está aí o lançamento do Gemerson. Que ele reclama, né? Ele começa a reclamar. E normalmente ele faz esse movimento para ser o jogador que dá o apoio de costas, provavelmente reclamando que a bola passou, foi lançada direto e é retomada pela defesa do Juventude. Nesse momento o Grêmio vai encaixar a marcação. Ó. Aqui. E ele vai encaixar vai no Jadson. O último gesto que o Brett White faz com o braço ali é ainda de reclamação ou pedindo
para o time Aí se já não sei. espalhar em campo. O primeiro gesto dele me pareceu reclamando que a bola tinha feito a viagem direta. O segundo é que me deu dúvida. Isso. Aqui ele vai, encaixa no Jadson. E, olha, ele não desiste da jogada. Isso é um elogio a ele. Ó, o Jadson vai e ele vai atrás. Aqui, Tem um momento em que ele acompanha a bola isso. e perde um pouco a noção do Que aí ele posicionamento acha que do ele vai. Jadson. Mas Aí ele arranca continua pra tentar quebrando o alcançar. pescoço para olhar o Jadson. É. Ó. Aí agora sim. E aí ele vai ter infelicidade, que a bola bate. São 2 desvios antes da bola tocar nele, né? Mas esse A bola bate último no Lucas movimento Esteves dele, primeiro. a gente pode avaliar que é um erro, porque aí ele já largou Aí eu o acho que ele vai Jadson defender o gol. e se posiciona como zagueiro. É. Porque se a gente for olhar aqui, o restante. O lance tem muito mérito do Juventude. Aliás, eu gostei do jogo. Porque o Juventude não abriu mão da construção pelo chão o tempo todo, tentando tornar o campo grande para o Grêmio defender. Aqui, quando essa bola é invertida. Esse jogador que está recebendo a bola é o que chuta a garrafa depois no banco. É o Enio, né? É. E aí você tem aqui o João Pedro sai na marcação. E o Gemerson também fecha. Aqui já se criou um espaço entre zagueiro e lateral. Que, muito bem, o Jean Carlos vai atacar. Ó, é ali que ele recebe, nesse espaço. Aqui, naturalmente, esses 3 homens aqui começam a defender a finalização. Então o que o Bright White faz Ele aí acaba tentando proteger o gol. é um instinto natural. Ele não tem tenta nada proteger de- o E gol. ainda sofre indiretamente um bloqueio ali, né? Na hora que ele isso. tenta atacar a bola, Ó, ele aí, acaba ó, assim, agora, ó. Isso. O bloqueio aqui é feito pelo próprio Jadson, inclusive. É um segundinho que ele demora para sair também, né? Na direção da bola. Para tentar manter livre os jogadores que chegam aqui eventualmente para finalizar. Agora, o que eu estava discutindo com o Mansur e questionei lá em cima na redação enquanto a gente estava vendo o jogo, será que há necessidade de um centroavante como o Bright White de voltar acompanhando o volante do time adversário até a entrada da área? Porque eu acho que é um desgaste pro atacante, pro centroavante, porque se o Grêmio rouba a bola, o centroavante, para ele correr mais 50, 60 metros para frente depois, é difícil, né? Agora, se foi uma coisa treinada, beleza. Agora, pode ter sido uma coisa, como disse o Mansur, que partiu dele mesmo, de dedicação individual, do cara achar que precisava cobrir ali. Mas Ele eu já acho não que era. Eu acho que um desperdício, às vezes, um centroavante como o Bright White ter que voltar 70, Mas eu acho que 60 é uma coisa metros acompanhando um circunstancial. volante. Quando o lance começa, quando o lance nasce, tem 3 jogadores do Grêmio à frente dele. Porque ele tinha feito uma... Cada bola longa, né? De repente ele tinha vindo imaginando que ele ia receber essa primeira bola, a bola acaba passando por ele. E aí ele imagina, na hora ele vê 3 jogadores à frente dele, ele decide compor e fazer a perseguição ao volante. Eu acho que tem muito de mérito dele, de dedicação. Sim. Esse Oliveira já está com a gente para tentar explicar o que aconteceu aqui naqueles longos 2 minutos de muitos replays para ver uma falta que para nós foi clara, PC. Não sei se você compartilha dessa opinião. Boa noite. Boa noite, Barreto, Mansur, Eric. Boa noite para todo mundo que está em casa acompanhando a troca de passes. Realmente foi uma falta muito clara, né? A gente começa falando aí do gol anulado do Grêmio. Uma falta muito clara que o árbitro, o Jonathan Pinheiro, estava até próximo, mandou o jogo seguir e aí teve a intervenção do VAR recomendando a revisão naquela disputa do Camilo com o Jadson. A ação do Camilo foi faltosa, ele agarra a camisa do Jadson, calça primeiro o Jadson de maneira imprudente e só depois tem a posse da bola. E por se tratar do início da fase de ataque, foi a maneira como o Grêmio recuperou a bola antes de fazer o gol, aí sim é um lance revisável e a participação do VAR foi correta. Eu anotei, Barreto e amigos, foram 25 repetições na cabine do VAR. A revisão foi de 2 minutos e 10 segundos, com 25 repetições da jogada e apenas em 2 ângulos. Não é que tem hora que a repetição é demorada, porque você fica pedindo ângulos diferentes, tentando ver alguma situação nova, mas foi basicamente com essa imagem aberta e com aquela fechada. No primeiro replay, já dava para perceber que a ação do Camilo tinha sido faltosa e a revisão poderia ter sido muito rápida. Realmente foi muito demorada. O gol foi bem anulado, mas uma revisão bastante demorada e muito contestada em virtude de um outro lance que a gente vai analisar aí quando você der o comando aí, que foi o pedido de pênalti do Grêmio. Agora, quer dizer, só acrescentar antes que talvez o áudio nos ajude a entender o que ele ficou procurando ali com tantos replays, né? Tirando isso, enfim,
E nem dúvida sobre ser a origem, final foi a correta, origem da jogada havia, né? Porque o lance, a jogada vai toda na direção do gol o tempo todo. Não, e quando ele repetia e deixava correr, ele não ia até o fim da jogada. Aí seria para tirar a dúvida. Eu ainda até estava vendo o jogo com eles, né? E eu ainda pensei assim, pô, mas não está tão longe do gol, será que isso não tem um impacto na análise do árbitro, assim, o fato de estar tão distante do gol e aí por isso ele ter demorado para ver se de fato deveria marcar a falta e aquilo ter ocasionado o gol. Não teve intervenção da defesa do Grêmio. Sim, mas uma ótima avaliação, porque quando se trata assim, do início da fase de ataque, tem um contexto tático também da jogada, a maneira como a jogada se reproduz. E foi uma roubada de bola e sem troca de passes. A falta, de repente, pode ser até mais próximo da área. Mas se a equipe não tiver uma ação direta, aí você cabe a interpretação. Mas repara que após a roubada de bola do Camilo, é uma jogada assim, já em direção ao gol, frontal, com rapidez, pegando a equipe até, de certa forma, despreparada, porque está todo mundo esperando a marcação da falta, não teve troca de passes, uma jogada frontal. Então, mesmo, né, Eric, estando nessa distância, um pouco distante, a intervenção do VAR foi correta, sim o início da fase de ataque. Eu acho que a preocupação maior, eu acho que a arbitragem, a equipe ficou presa. Carregou o pênalti. Carregou o lance. A não marcação do pênalti, sem né? Sem dúvida. E aí, assim, e você já tem a informação. O Vila Sante, no intervalo, já teve uma reclamação. Porque foi no primeiro tempo, né? Sim, foi no primeiro tempo, já teve uma reclamação forte do Vila Sante no intervalo. Na volta, os jogadores do Grêmio provavelmente tinham visto também o lance. Também, o Vila Sante teve a informação já ali no final do primeiro tempo, inclusive não concedeu a entrevista coletiva e foi pressioná-lo. Então ele volta para o segundo tempo e é muito difícil mesmo. Eu já passei por situações assim, sem o VAR, né? E aí que você tem que ter assim, uma firmeza de propósito muito grande, de quando você comete um erro, você tem que tentar, de qualquer não cometer maneira, um segundo, né? Não cometer um segundo, né? Não cometer o segundo, exatamente. Não aplicar a lei não escrita do futebol, a lei da compensação. Os instrutores, né, mais antigos diziam sempre, Barreto e amigos, que assim, quando você comete um erro ou de repente marca aquele pênalti que não foi, para você dar um pênalti do outro lado, você tem que ser muito pênalti mesmo, entendeu? E por falar em muito pênalti. Como esse aí. Por falar em muito pênalti. É isso, já estamos rodando a imagem aí, né? Obviamente, a ação do Abner era para chutar a bola, né? A intenção dele não era dar esse pontapé no Monsalve, mas ele foi surpreendido com essa antecipação do Monsalve. E aí a regra não fala em intenção, a regra fala a maneira como se produz a disputa, né? E aí ele é imprudente, que é a regra falta fala em de derrubar atenção. o amiguinho, né, PC? Não pode. Isso, não pode. Entre o pé dele e a bola tinha a perna as duas pernas do Monsalve. Foi mais rápido, né, que antecipou e acabou tomando esse pontapé. E aí, repare, se a gente puder só voltar um pouquinho, lá se a gente puder voltar ao lance, vocês vão perceber que o Jonathan Pinheiro, ele só sinaliza mandando o jogo seguir muito depois. Olha só, como ele está fora da área, olha, ele aproxima, olha a quantidade de jogadores ali no campo de visão dele. Ele provavelmente em campo não deve... Obviamente, não percebeu a maneira como a disputa se reproduziu, né? Tem uma curiosidade, PC, não Sim. tem aquela comoção dos jogadores do Grêmio, né? Só o Monsalve que foi Eu acho que atingido. depois que a bola parou, eles reclamaram. Depois. Mas não tem aquela reação ao momento. Porque a bola estava muito perto ainda do campo de ataque ali. Eu acho que os caras não quiseram, de repente, perder uma chance de um novo ataque, né? Esperaram a Com toda jogada razão, terminar, até. tá certo. Mas eu acho que por isso não teve a comoção, assim, porque logo depois, assim que a bola parou, os jogadores do Grêmio... Tem um de braço aberto aqui atrás, quando a câmera abre. Porque o jogo continuou, Sim, né? Foi em ação lá pro campo ofensiva de ali. ataque do Juventude. Quando o jogo parou, aí sim teve a reclamação ali dos jogadores do Grêmio. E aí mais o VAR, com essa imagem, observando os detalhes, é uma falta muito clara. Cada repetição berra mais a falta. Desse áudio aí nós vamos precisar mesmo, né? O outro é só uma E aí, curiosidade, sabe o que né? acontece, Por que você levou 2 minutos? Eu Vamos não sei tentar o que entender. aconteceria no segundo tempo, tá? Mas é um lance que impacta muito no campeonato. Não só no jogo, porque é um jogo eliminatório. O Grêmio podendo... Eu não sei se o Grêmio ia fazer 2, 3, 4 no segundo tempo, mas o fato é que provavelmente o Grêmio teria mais uma chance de fazer um gol num pênalti. E isso é muito importante, eu acho, pra gente contar a história de um jogo. Os torcedores do Grêmio estavam fazendo o famoso gesto do roubo, né? No fim ali.
É porque já estava acumulado o pênalti e o lance da falta que anulou o gol do lance Edenilson. da falta pode ser uma sensação ali. Porque o cara no estádio não tem No a estádio, idade. demorou demais, poxa vida. Claro. Tal. Mas a é gente que esse olhando pênalti direitinho... É um pênalti não marcado hoje em dia na era do VAR, eu acho que ela impacta ainda mais no jogo, no campeonato, numa disputa. Porque é muito claro, esse lance aí é muito claro. Porque você passa a contar com aquele lance, né? Exato. O próprio jogador em campo, né, PC? Sem dúvida. Ele fala, bom, o cara não viu agora, mas não é possível, o VAR vai ver isso, né? Vai chamar, É já muito fica esperando uma intervenção do VAR. E se é um lance na primeira fase do campeonato, o jogo termina 2-1, você tem um 3 problema pontos, ali no saldo. isso. Ok, o Grêmio venceu. Sim. Mas uma fase eliminatória que o critério de gols... O saldo de gols é muito importante. É o para um critério, segundo jogo. é o principal. É um lance muito capital para o campeonato esse aí. PC, E eu acho que... lembrando, Barreto, só complementando, que esse é o primeiro ano que tem VAR em todos os jogos do Campeonato Gaúcho. Era uma reclamação das equipes. Nos anos anteriores só tinha no Grenal e na fase final. Aproveita que botou em E todos os nesse jogos. ano a ferramenta sendo utilizada em todo o O campeonato. Campeonato Carioca também passou a ter em todos os jogos, Passou também a não ter, tinha. exatamente. Esse ano a gente tem o Paulista, que já é desde 2020, Paulista, Carioca, o Gaúcho e o Mineiro. Mineiro. O Campeonato Goiano e o do Espírito e o Campeonato Capixaba, eles estão usando o VAR assim quase que na totalidade dos jogos, uma ferramenta mais simples, com menos recursos, sem a linha de impedimento, mas Rio, São Paulo, Minas e o Rio de Janeiro tem o VAR, a tecnologia que a CBF utiliza em todos os jogos. Bom, de modo geral, parece que a juizada estava tranquila hoje, porque nós só vamos contar com você para esses lances mesmo. Muito obrigado, PC, pela participação Maravilha, no Troca. boa sequência para vocês. Vamos falar de Campeonato Carioca.